Então, continuando, essa é uma pinça Duval que a gente utiliza, a gente deixa a gazezinha montada aqui porque ela firma melhor a gaze. Então, geralmente a gente vai pôr a gaze montada nessa pinça, tá? Que o cirurgião vai utilizar lá dentro da cavidade do paciente. A gente pode tanto montar ela assim quanto montar ela quadradinho. Depende do cirurgião, qual é a preferência dele, a gente pode sempre perguntar e deixar montada para ele como ele preferir. E vai deixar sempre pronta para que durante o ato cirúrgico a gente já tenha o material preparado, porque se ocorrer um sangramento, ele precisar visualizar, a gente precisa alcançar rápido para ele, então a gente sempre vai ter a gaze montada pronta na nossa mesa. Aí depois que tiver tudo ok, o cirurgião tiver paramentado, o paciente já vai estar anestesiado, ele vai realizar a anestesia do paciente. Eu vou ligar os focos, então, nessa sala o foco se liga aqui, mas nas outras salas ele fica nesse primeiro aqui da luz. A gente liga os focos. Essa sala é um pouquinho diferente, então eu ligo esse foco, que é o central, esse aqui é o auxiliar, e posiciono, mesmo que a instrumentadora e o cirurgião tenham as manoplas, mas a gente já tenta deixar mais aproximados aqui. Daí, conforme a cirurgia, eles vão arrumando o foco ali. Agora eu vou colocar, esse aqui é o cautério, como a Leandra tinha falado antes, que eu ligo ele aqui atrás. Liga a tomada cinética. Ligou. Essa é a placa de cautério, que eu tenho que tirar, ela vem com um plásticozinho, mas ele não tá ligando. Só ligando. A tomada. Eu vou pôr ela aqui, vou adaptar ela bem, tá? Bem adaptadinha. Deu. Agora eu tenho que vir aqui, aperto aqui na placa. E ele geralmente vai estar em 40, 35, conforme o cirurgião quer. Daí a gente aumenta aqui e diminui, conforme o cirurgião quer. Aqui a coagulação, aqui é o porta. Bota 40, 30, conforme ele solicita. Depois a Lilian vai me alcançar a caneta, que eu vou mostrar aqui onde é que vai. Por enquanto a minha parte de circulante é essa, agora vem com o cirurgião. Essa placa que a Ivânia colocou na panturrilha do paciente, é aquela placa que eu expliquei para vocês, que é para dispersar a energia, para que não ocorra queimadura no paciente. Então, sempre, toda cirurgia que é utilizado o eletrocautério, nós temos que colocar a placa dispersiva. E quanto mais próximo da região cirúrgica, melhor. Às vezes a gente vai colocar na coxa ou na região lombar, depende do local da cirurgia. Então, aqui na Eduarda, seria uma laparotomia, que é a abertura do abdômen. Então, o cirurgião começa com a antisepsia na linha central, sempre ocupando todos os lados da gaze, como vocês aprenderam também. E depois, ele vai fazendo a antisepsia para os lados. Então, central e depois para as laterais, seguindo aquela orientação do sentido céfalo-caudal e do centro do corpo. Com a clorexidina alcoólica. Essa paciente já tomou banho com clorexidina degermante, que faz a limpeza e a antisepsia da pele, e a alcoólica faz a antisepsia do local da incisão. Terminando, o cirurgião alcança então para circulante. E agora nós vamos colocar os campos cirúrgicos. Lembra que a gente falou também dos campos cirúrgicos, que são de proteção do corpo, proteção da ferida e da incisão cirúrgica. Quer tirar os lixos e vai de repente, que depois eu puxo a minha mesinha. Esses lixos que nós temos, tem o lixo que tem o saco vermelho e o saco branco. O branco é para descartar o material infectante e o vermelho para roupas. O campo ele já vem com uma dobradura da lavanderia, então ele já vem pronto para que a gente desdobre ele e coloque no paciente. Uma ponta vai ser entregue ao cirurgião
e a outra ponta vai ficar comigo. A gente vai puxar, o campo vai ser aberto e a gente vai dispor do paciente. Então ele já vem com a dobradura prontinha para que a gente coloque em cima do paciente. Então o primeiro campo é colocado na parte de baixo, vai cobrir os membros do paciente inferiores. Como são 6 campos, é colocado mais um da mesma forma. E movimentos delicados e também sem formação de turbilhamento. O próximo campo é colocado na parte superior e o circular ou o médico anestesista vai prender esse campo como se fosse uma cortininha no paciente. A gente dobra essa pontinha que é a ponta que vai ficar aqui no campo e a gente alcança dessa forma, para que a gente não contamine a nossa luva quando for alcançar. O próximo campo é o campo de lateral. Tá bem aí, né? Nós vamos dispor na lateral, cobrindo o braço do paciente. Dessa forma. Esse último campo a gente coloca na parte inferior também para firmar melhor o campo e para aquecer o paciente também, né? Geralmente o sangramento também é mais na parte inferior, então ele acaba protegendo melhor o paciente para que o líquido e o sangue não desçam para resfriar, porque vai acabar resfriando o paciente. Então a única parte que vai ficar visível é o local que vai ser a ferida operatória, o campo cirúrgico, onde o médico vai realizar o procedimento, realizar a cirurgia. Depois que os campos foram dispostos, eu vou aproximar a minha mesa. E vou alcançar para o cirurgião a bacalça, que é a pinça de campo, que é esta pinça aqui, que é uma pinça utilizada para apreensão do campo. Vou alcançar para o cirurgião e ele vai fixar os campos. Essa pinça, ao colocar nos campos, ela tem que estar entre os campos. Ela não pode estar essa pinça na pele do paciente, porque pode causar queimaduras. E também pode ferir o paciente, né? Porque ela é uma pinça com pontas bem finas e traumáticas. Na sequência, eu vou montar o material que eu preciso utilizar na cirurgia. Então, eu vou alcançar uma ponta do látex para a circulante da sala. O aspirador, vendo a mesma agora ali alcançando o látex, o aspirador, na hora da intubação, eles têm que estar pronto para o anestesista usar. Se precisar aspirar na hora da intubação. Então, primeiro ele vai estar montado assim, aí depois eu vou tirar essa parte que é o látex do anestesista e vou pegar o látex estéreo, que é o que o cirurgião vai usar lá durante a cirurgia. E vou conectar aqui e já vou dar uma testadinha, mas antes disso a gente já tem que deixar testado pro anestesista também. Na sequência, eu vou alcançar a minha caneta de cautério, deixo a parte que eu preciso que fique estéril em cima do meu campo e vou alcançar a ponta
pro circular, que vai conectar lá para ligar o cautério. Na sequência, eu vou utilizar a minha pinça PA para apreensão do campo, para que durante a cirurgia não tenha nenhum perigo de que esse material caia ou encoste nas laterais e acabe sendo contaminado. Então eu vou deixar a minha caneta de cautério posicionada, vou montar o meu aspirador, que eu já rosqueei e montei ele da caixa antes, que ele vem separadinho assim em duas partes. Então eu vou conectar ele, já vou deixar pronto. Ele vai estar montado na minha mesa e eu vou conectar ele na outra ponta do látex. E vou deixar ele posicionado no meu campo, que na hora que o cirurgião solicitar, eu vou alcançar para o cirurgião utilizar no campo. Da mesma forma a caneta de cautério, eu vou alcançar para o cirurgião e ele vai utilizar. Vou colocar a manopla, então a única parte que vai ser estéril que eu posso tocar da manopla é essa parte. Então a gente sempre tem que ter muito cuidado para não encostar no foco, quando for pegar na manopla, pegar sempre nessa parte inferior aqui, para que a gente não encoste a nossa luva e contamine. Se for contaminado, tem que trocar. Às vezes pode acontecer de encostar a touca, a cabeça ali, ou na hora de pegar, acabar pegando no local errado, a gente precisa solicitar para o circulante da sala que a manopla seja trocada e a nossa luva também. A gente não pode continuar a cirurgia porque a nossa luva é contaminada. Então eu vou conectar a minha manopla, vou posicionar o meu foco. Então, e essa é a minha parte estéril que eu posso tocar durante todo o procedimento cirúrgico para reposicionar o foco, para que o cirurgião tenha a melhor visão do campo operatório. Então, essa parte eu vou pegar a minha manopla assim, sempre cuidando para não encostar nessa parte superior. Aqui. Então, a gente está pronto para iniciar o procedimento cirúrgico. Na minha mesa, eu vou ter o meu cabo de bisturi, que vai estar montado com a lâmina, que eu vou alcançar para o cirurgião desta forma, para que eu não me corte e não corte o cirurgião. Então, quando ele me solicitar a lâmina, eu vou entregar desta forma, com a lâmina voltada para baixo. E vou alcançar para que o cirurgião inicie o procedimento. Ele, depois que ele fizer a incisão cirúrgica, essa incisão cirúrgica chama-se diérese, que é o momento da abertura dos tecidos. O primeiro plano, então, a pele, depois o tecido subcutâneo, fáscia, músculo e assim sucessivamente. Bom, eu fiz a diérese. Quando corta, o que acontece? O sangramento. O que a instrumentadora faz também? Ela auxilia na contenção desse sangramento e, em seguida, vai alcançar as pinças de hemostasia ou vai utilizar a caneta do cautério, seja para o corte, que ela pode auxiliar no corte, mas também para coagular os tecidos. Que pinças, Lilian, nós temos para hemostasia? As pinças de hemostasia iniciam pela Craile, pela pinça Craile ou Kelly, que é uma pinça que não tem dente, tem só a serrilha dela, ela não tem dentinho. É uma pinça para hemostasia, que o médico vai pegar o vaso que está ocorrendo sangramento, vai clampear esse vaso, realizando hemostasia, e aí depois ele vai coagular esse vasinho para que ele pare de sangrar, ou vai fazer uma sutura, vai utilizar o fio para que pare esse sangramento. Essa é uma Craile reta e essa é uma Craile curva. Da mesma forma, só a serrilha, sem os dentinhos, assim, só que curva, diferente da retinha, uma Craile. Então essas pinças vão ficar no começo do meu suporte de mesa, porque são as primeiras pinças que eu vou utilizar. Na sequência eu tenho o mosquitão, que é como se fosse uma Craile alongada, ou também melise, que eles chamam, né, Paty? Isso. Então, da mesma forma, uma serrilha, porém com um corpo mais alongado, para uma cavidade mais profunda. E ela é uma pinça, como vocês vejam na ponta, bastante delicada. Durante a diérese também tem a tesoura. Pode mostrar ali. Essa é uma tesoura reta ou tesoura de fio que eles utilizam para cortar os fios durante o procedimento cirúrgico. Tesoura reta. Essa é uma tesoura de Metzenbaum reta.
que é utilizado para tecidos mais delicados. Essa é uma tesoura de maio, que é uma tesoura mais robusta, que são para tecidos mais grosseiros. Como uma aponeurose, Como por uma exemplo. aponeurose. E essa é uma tesoura de Metzenbaum curva, para tecidos mais delicados. Essas são as pinças anatômicas. Na caixa de laparotomia elas vêm em 3 tamanhos. A anatômica sem dente e a anatômica com dente. A anatômica com dente e sem dente serve para prender os tecidos. Por exemplo, no momento da sutura, ela pode ser utilizada para teste de sensibilidade também. A gente tem na caixa de laparotomia também a pinça Russian ou pata russa, que eles utilizam às vezes para auxiliar, para tracionar a agulha do fio. Quando é uma tração mais difícil, ela tem uma apreensão melhor do fio, então eles seguram